acabou de chegar de Paris. Olha que coisa mais chique. De Paris para o Acontece Curitiba, Kazuko Akamine, tudo bom? Tudo. Primeiro, seja muito bem-vinda aqui ao Acontece Curitiba. Me sinto muito lisonjeada com a tua presença aqui. Obrigada. Eu também, né? Eu já estava vendo esse livro aqui, Laçando a Lua. Depois a gente conversa sobre ele aqui, mas que coisa linda. Que coisa linda. Esse livro é realmente fantástico. Vamos conversar sobre ele já já. Tá. É verdade que grandes personalidades já vestiram as roupas que você desenhou? Ah, sim. Felizmente. Pode falar algumas? Posso. Nossa, a grande pianista mundialmente reconhecida, Madalena Tagliaferro, eu a vesti muitos anos. E interessante, depois que ela faleceu, houve uma disputa entre os parisienses e os brasileiros. E os parisienses queriam as roupas dela. Nossa. E os brasileiros também, para fundar o Museu Madalena Tagliaferro. E diziam, não, no Brasil não é possível fazer roupas dessa qualidade. Aí eu tive que mandar etiqueta, logomarca, para provar tudo para provar que foi feito no Brasil. Mas os brasileiros não conseguiram. Não Ficaram conseguiram? Em Paris, todas as roupas. Como que você se define profissionalmente? Não sei, eu sou uma pessoa tão eclética. A alta costura eu já deixei. Né? Depois fui diretora de cultura. Eu ia te perguntar, quem mais você vestiu? Sim. Eu estou tão excitada com a tua presença que eu já vou atropelando todos os assuntos. Eita, nós! Se forem pessoas de fora, claro, eu tive muitas clientes de fora, mas uma muito conhecida também foi a nossa embaixatriz, Alcina Carbonar. Então ela vinha da Inglaterra e trazia todo o programa do ano. O aniversário da Rainha Elizabeth, as corridas de cavalo em Aspen e o jantar não sei o que, ela trazia tudo e nós fazíamos o vestuário para aqueles programas importantes. Nossa, que legal! Né? E pessoas de Brasília, e eu atendi pessoas de quase todos os estados do Brasil. Paraná, Santa Catarina, parte de São Paulo, isso era muito comum. Mas de Rondônia, Brasília, muita gente. Eu fui muito feliz. Nossa, que bacana. Que sorte, né? Que privilégio, né? Mas isso se deve ao seu talento, né? Com toda certeza. Eu acho que a sorte a gente constrói a cada minuto. É verdade. Sorte se constrói com talento, todo né? instante. Né? É verdade. E o talento a gente tem que trabalhar. Suar sobre ele. É verdade. Dedicação. E quando a gente trabalha com alegria, não é? Com amor não é mais que trabalho. Faz, né? Prazer, não. Né? A minha mãe dizia assim, mas Kazuko, você cobra e ganha tantos presentes? Em época de debutante, a minha casa ficava cheia de flores. Minha mãe ficava perplexa. Sabe? Ela dizia, meu Deus, mas como? Mas é verdade, ontem, por exemplo, eu vim fazer um programa, eu saí daqui carregada de coisas. Assim como hoje eu vou sair levando o seu presente, que tem um peso enorme. Né? Não sei nem se eu vou conseguir carregar, né? Mas é verdade, a gente ganha tanto presente quando faz um trabalho com amor, né? É verdade. Que não é trabalho, né? Não é trabalho. Às vezes eu fico mais cansada em casa do que aqui. Não, trabalho é uma coisa maravilhosa. E eu adoro trabalhar em qualquer área. Sabe? Quando eu vou para a fazenda, eu cozinho para os peões. O motorista ajuda. Como? Cozinha para os peões? Eu digo sim, porque se a mãe deles fosse uma abelhinha, estivesse por lá e vissem os filhos se alimentando daquela forma, com certeza ela ficaria tão feliz que então eu faço questão. Nossa, que raciocínio bacana! Então quando eu venho da fazenda, já estou com o cardápio do mês seguinte. Que lindo, que legal! Agora sim, vou perguntar como você se define profissionalmente. Sim, atualmente sou empresária, escritora e palestrante. E vou lançar um outro livro hoje, este ano, que há 20 anos eu estou trabalhando nele e fala sobre a história antiga de Okinawa, a história não ensinada nos colégios. Porque a gente só sabe da história aquela escrita pelo dominador. Não sabe da história verdadeira. Nenhum país sabe da sua história verdadeira. A gente descobre com o tempo. Então eu venho pesquisando, trabalhando nisso há 20 anos e falo da saga dos imigrantes e a minha mãe faz parte, com 10 anos de falecimento dela agora, então eu pretendo lançar esse livro. O que você foi fazer em Paris? Em Paris, eu fui convidada pela Divine Edition e lá, com a tradução do meu poema para o livro em francês, eles ofereceram um jantar
para 32 pessoas no Palácio Jorge V, na sala, no salão. Puxa, agora eu vou me esquecer o nome. Aquele poeta famoso, francês, e foi de um requinte. Foi um jantar de gala, né? Acompanhado de violinistas, né? Havia um violinista, um violão, num nicho à parte. Tudo tão discreto, tão refinado, que só séculos de civilização pode dar a todos aquele gabarito, desde a entrada. A gente sendo recepcionado com o fraque, o coquetel, o cardápio, mas tudo assim, tão fino, tão elegante, que eu não sei se terei uma outra oportunidade na minha vida de desfrutar de uma coisa tão espetacular. Nossa, a gente fica emocionado só de ouvir você falar. Foi lindo, lindo, um requinte, um luxo. Quase viajei. Foi maravilhoso. Como foi a produção desse livro? Qual deles? Esse que você falou, esse aí. Este aqui? Isso. Este aqui é uma antologia, né? Assim escrevem les brasilienses. Então, é de várias pessoas. Aqui também, de várias outras pessoas. Aquele é só meu. Agora, esse livro... Deixa eu sentar aí perto de você pra gente ver esse livro. Eu não sei quantos minutos nós temos. Nós temos o tempo que você quiser. Jura? Sim, juro. Esse livro tem uma história muito bonita, porque eu conheci a história dessa pintora. Gente, dá uma olhada nesse livro aqui, gente. Olha que coisa mais linda que é esse livro aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha a capa, olha o bom gosto da capa, da cor. Ela levou 1 ano para produzir essa capa. Não é eu cor, conheci a história dela nos Estados Unidos. E ela é uma curitibana, Dona Ida Hahnemann, tá? E eu fiz essa capa com Kirigami, que é um livro para presente, porque eu fiz 200 para a nossa família, para nós darmos de presente. 1000 exclusivamente para o Hospital Erasto Gärtner. Nossa, que legal. E a Dona Ida ainda me deu essa tesoura, o corte, tá? Do marcador de livros. Gente, olha que lindo. E todos os poemas estão aqui neste CD. E você sabe, quando a gente sonha, as coisas acabam acontecendo. Eu ouvia falar do maestro Jaime Mitterbaum Zenabon. É um amor de pessoa, né? Ele esteve aqui, me encantei com ele. E eu dizia assim, se eu pudesse ter o fundo musical dele. Mas você imagine, né? E me recolhia, insignificância minha. Quando um dia o meu marido convida uma amiga e um amigo para almoçarem na chácara. Qual não foi a minha surpresa que o marido da amiga era o Jaime Zenabon. E quem havia me falado muito dele tinha sido o diretor do Preço da Paz, que fala da história do nosso Barão do Cerro Azul. Aí eles nos convidaram para almoçar na casa deles e ela me mostrou a galeria de folders das coisas que ele fez lá na Europa. Porque ele trabalha e edita tudo na Alemanha. Aí, passeando pelo jardim, eu disse, Eliane, eu tenho um desejo secreto. Ela disse, qual é? Gostaria que o Jaime fizesse o fundo musical, ou melhor, que eu tivesse no fundo, o fundo musical do meu CD, músicas do Jaime. Ela disse, peça a ele. Eu não tive coragem. Depois que a amizade cresceu e nos aproximamos, eu pedi, ele leu todos os poemas para ver que músicas deveria escolher e fez a seleção. Então o fundo musical é extraordinário. E eu queria que todos os poemas tivessem o título convertido em japonês e que fosse feito com essa caligrafia que se chama Arte do Shodô. Arte Shodô. Arte Shodô. Levei 4 anos para conseguir. Como eu não consegui no Brasil, mandei para o Japão e veio de lá, a Arte Shodô. Então, eu explico no início
o que são os ideogramas, o que é a arte Shodô, e digo também aqui, explico o que é para o Hospital do Câncer. Aqui está escrito Akamine Kazuko. E essa arte aqui é kirigami. Kiri é cortar, gami é papel. E essa embalagem é de presente para as pessoas comprarem um livro e dar de presente. De presente já prontinho. Já, porque às vezes a gente não sabe o que dar de presente para uma pessoa. Nossa, mas é muito bonito. E muitas coisas evaporam com o tempo e o livro fica. O livro fica. Né? Lindo demais. E você não sabe que a orelha agora, quem fez a orelha hoje é a primeira presidente da Academia Paranaense de Letras, a Cloris Casagrande Justen. O prefácio foi feito por uma acadêmica, a correção também por uma acadêmica. Então só tem personalidade colaborando neste livro. Que lindo! Deixa eu guardar, gente, que esse aqui é meu. Viu? Como é que fecha aqui? Me ensina. Fecha primeiro esses dois pequenos e depois abotoa esses dois aqui. Gente do céu, olha que coisa mais linda que eu ganhei. Obrigada. Adorei, gente. Ganhei. Deixa eu ir pra lá antes que ela pegue de volta. Deixa eu voltar pro meu lugar antes que ela pegue. Vai que ela muda de ideia, né? Deixa eu pôr aqui. Você quer uma aguinha? Obrigada. Um chocolate? Não quer nada. Tá, onde fui pegar água, quase caí do tapete, fui pro chão, quase me espatifei. Esse livro, ele está disponível para compra ou não? Eu não estou deixando nas livrarias. Deixei algumas, mas a livraria fica com 40%. Então sobra pouco para o hospital. Ah, entendi. Tá? Então, eu estou vendendo pessoalmente, porque daí vai integralmente para o hospital. Entendi. E é para a conta da ampliação do hospital. Entendi. Sabe? Entendi. Você esteve à frente de projetos que servem de modelo para o país, como o Movimento Outubro Rosa? Sim, e também uma coisa que eu adorei ter feito, mas que depois não teve continuidade, e que eu acho mais importante que esse, porque tem muita gente engajada nesse Outubro Rosa, foi a homenagem aos professores. Meu professor, meu exemplo. Meu professor, meu exemplo. Que a Microsoft me apoiou. Nossa, que coisa! Foi uma coisa extraordinária. E as crianças que ganharam o concurso de redação ganharam um laptop dos empresários. E os professores dos alunos ganharam a última geração de celular que tinha programas da Microsoft. Nossa, que bacana! Foi. E a comunidade deu muitos presentes. Então os professores saíram com sacolas de presente. Foi muito bonito. Que bacana. O Exército com a sua banda esteve conosco. A Elizabeth Strapazol? Não. É tão difícil o nome dela. Ao piano, com o filho ao violino, sabe? Nossa, que lindo! Não, foi uma festa maravilhosa. Muito trabalhoso, então não houve continuidade depois que eu deixei o Conselho da Mulher Executiva da Associação Comercial do Paraná. Entendi. Depois eu fui para o Conselho Superior e agora eu estou como palestrante e escritora. Nas palestras eu falo muito sobre prosperidade e construção da riqueza duradoura. Porque eu, enquanto trabalhava na alta costura, só lidei com a elite econômica, social e política. E quantas fortunas eu vi desabarem na primeira geração. Meu pai que dizia como é que era, avô rico, filho nobre e neto pobre. Então eu abordo muito sobre isso, essa preocupação de construir a riqueza, mas estar muito atento à família. E quando eu falo para pais e professores, ambos são educadores, pais e professores. E eu sempre digo que quem produz o maior PIB mundial não são os empresários, são os professores que ensinam a pensar, estimulam o conhecimento. Está na mão deles. Tanto que a única pessoa que não é obrigado a curvar diante do imperador no Japão é o professor, é o mestre. Mesmo? Claro que ele se curva, mas não é obrigado.
E o único cidadão para o qual o imperador se curva é para o mestre. Nossa, que bacana. E tem uma passagem muito interessante com a minha filha, que ela é professora lá em Caracas. Ela era professora de francês para espanhóis. E agora em Houston, ela dá aula de espanhol para franceses. E lá em Caracas, houve uma reunião de japoneses e quando perguntaram, e você atua fora do lar? Ela disse, sim, eu dou aula na escola francesa, internacional. Todos se levantaram. Ela se assustou. Todos se levantaram e fizeram reverência, porque ela era mestre. Que lindo. Imagine que cena. Pois é, nós temos que despertar isso, Como sabe? você vê a educação aqui no Brasil? Eu tenho que perguntar, né? Posso omitir? Vamos voltar os olhos para o futuro e acreditar que a gente pode construir um país melhor, uma educação melhor com professores estimulados, professores reconhecidos, pais que saibam reconhecer o valor do professor e não aquele pai que vai à reunião com o dedo em riste dizendo, meu filho pode jogar o papel de salgado no pátio porque eu pago muito pela escola. É mesmo, né? Que coisa, sabe? Né? Houve uma inversão de valores, né? É que eu até comento, assim, na minha época, quando eu estudava, quando o professor ou a diretora entrava, todo mundo levantava, bom dia, professor. Claro. Quando nós entrávamos, antes de entrar em sala de aula, todo mundo tomava distância e cantava o hino nacional. Isso. Havia um respeito pelos professores, a gente tinha medo dos professores, né? Era mais que respeito, era medo. Assim, né? E hoje a gente, além do respeito pelos pais, né? Que a lição era uma coisa sagrada, se você não fizesse, você não brincava, não tinha nada. Hoje, infelizmente, houve uma inversão nos valores. Esqueceu-se da hierarquia. Esqueceu-se. Isso. Pronto, você disse tudo. Sabe? Então, outro dia eu vi uma coisa vergonhosa. No aeroporto, o motorista levantou e pediu para um jovem senhor levantar da poltrona para dar lugar para uma senhora idosa que estava de pé. Eu fiquei envergonhada. Você acha que nós precisamos disso? Não é? As nossas toaletes com avisos, placas. Pior é que eles fingem que estão dormindo, né? Os mais jovens, né? Fingem que estão dormindo só para não... Aliás, os ouvir, pais né? dizem, vocês não olhem para não dar lugar a uma pessoa necessitada. Os pais ensinam, não é? Então, filhos criados desta forma, que futuro tem? Você acha que existe uma saída para isso, para que a cultura e a educação um dia estejam em primeiro lugar? Eu acho que sim. A história de uma nação não se escreve rapidamente em 50 anos. Vai demorar, mas nós temos que chegar lá. Porque sem educação, sem cultura, não há saída. Como é difícil a gente trabalhar com cultura, né? Muito difícil. É muito difícil. Eu já tive essa experiência. É muito difícil, sabe? É uma luta diária, né? É uma coisa incrível, assim, né? Você trabalha com... Você falou assim, eu apresento um programa, mas você trabalha com o quê? Então, certa vez eu disse para um prefeito, o município que não abre espaço para o jovem em cultura, lazer, esporte, abre espaço para o craque. Mas continuou da mesma forma. Não mudou nada. Não. E o espaço foi aberto. Para o craque. Não é? Cada vez mais aberto. E como disse um conferencista, agora eu vou aceitar uma água. À vontade. Você não pense que é um estranho, aquela criatura estranha que vai oferecer droga para o seu filho. Vai ser um amigo. Normalmente alguém que está próximo, né? Alguém que está próximo. Então, nós temos que dar um apoio moral, uma sustentação forte, competente em casa. E para isso é necessário a harmonia do casal. Os filhos têm que sentir que a casa é um sustentáculo. Não é? E levar para a escola esse sentimento de respeito, de hierarquia. É verdade. Quando os pais não se respeitam, como que eles vão aprender a respeitar, né? Como que vai ser isso, né? E a gente vê muito isso, né? Tipo, o pai dá uma ordem, a mãe dá outra, os filhos brigam, o pai contradiz, a mãe contradiz. Principalmente hoje,
com os pais muito ausentes, trabalhando fora, às vezes a mãe diz que não vai, que ele não merece tal coisa, mas ela nem teve tempo de falar avisar com o pai. Aí o pai vai para o shopping e compra o telefone mais caro, não sei o que mais caro, e a mãe já tinha dito que não. Mas como não houve comunicação entre os dois, o pai ausente quer agradar o filho. Chega e entrega aquilo que a mãe tinha falado que não dá. Então agrada o filho com materiais. Exato. Em vez de ser com aconchego. Pois é, verdade. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os telespectadores? Pois o que eu diria, né? Tantas coisas podem ser ditas, mas vamos dizer assim do nosso cotidiano, que nós temos que vislumbrar as coisas bonitas nos detalhes, né? Numa joaninha, Na simplicidade da vida, né? Na penugem que tem na pétala. Pega uma lupa, pega a criança e vai observar as flores, a coloração. Prestar atenção nas flores meia hora antes do entardecer, que elas têm uma coloração extraordinária. O amanhecer. Fotografar coisas simples da vida. Porque a sabedoria e a riqueza está aí, junto de nós, nas coisas simples e não nas matérias, porque o ser humano, a ambição humana é ilimitável, felizmente, porque isso propicia o progresso. Mas ninguém se satisfaz com o que tem. Verdade. Quer sempre mais, mais e mais, e não há limites. É bom que não tenhamos limites para trabalho, para conquista, para evolução, para o desenvolvimento, para propiciar bem-estar ao próximo, para a generosidade. Agora, para adquirir coisas, a gente tem que mais ser alguém do que ter coisas. Coisas, né? É isso mesmo. Projetos para esse ano, tem mais alguns? Sim, o lançamento do livro Caná e palestras. Onde a gente pode acompanhar o seu trabalho? Eu vou criar Face, vou criar porque acho que já estou precisando. Está precisando, para a gente poder acompanhar, né? Um site, um blog, alguma coisa, né? Mas como eu viajo muito, 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 e tenho também coisas rurais para administrar, como a chácara, a fazenda, o espaço casuco, que vou fazer um empreendimento grande, e então eu tenho muito pouco tempo, isso me preocupa. Mas vamos ver, eu tenho que fazer. Queria te agradecer por você ter vindo até aqui, por trazer um pouco do seu conhecimento para nós, um pouco da sua história, que a gente sempre aprende a ser um pouco melhor, né? Muito obrigada e eu espero que você volte mais vezes. Estarei à disposição.